Na vastidão da história, poucas figuras brilham com a intensidade de um homem cuja vida foi uma epopeia de transformação, fé e propósito. Falamos de Saulo de Tarso, um nome que ecoava temor entre os primeiros cristãos. Um homem culto, cidadão romano, fariseu zeloso, que via na nova fé uma heresia a ser erradicada com fogo e fúria. Ele era o perseguidor, o algoz, o guardião da tradição que arrastava homens e mulheres para prisões e até para a morte. Mas o que acontece quando o maior inimigo se torna o maior defensor? A história de Paulo não é apenas um relato bíblico, é uma jornada humana de redescoberta radical. Imagine a cena. Saulo, montado em seu cavalo, respira o pó da estrada para Damasco. No coração, uma fúria justa, na bagagem, cartas que lhe davam autoridade para prender e punir. Ele não estava em dúvida. Estava em uma missão, mas o destino, ou melhor, a providência divina, tinha outros planos. De repente, uma luz do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, o cega e o derruba. Uma voz poderosa ecoa: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele encontro não foi apenas um evento, foi uma colisão de mundos. O perseguidor encontrava o perseguido. Cego, confuso e humilhado, Saulo foi guiado para Damasco, onde por 3 dias permaneceu sem ver, sem comer e sem beber, em um estado de profunda reflexão e oração. Essa cegueira física foi o início de uma nova visão espiritual. O homem que antes via os cristãos como inimigos, agora começava a ver a verdade através dos olhos da fé, através de um discípulo chamado Ananias. Sua visão foi restaurada, e algo como escamas caíram de seus olhos. Naquele momento, Saulo de Tarso morreu, e Paulo, o apóstolo, nasceu. Ele foi batizado e, imediatamente, o caçador de cristãos começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. A confusão foi total. Os que o ouviam se perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém exterminava os que invocavam este nome? A transformação era tão chocante que, a princípio, nem os próprios discípulos acreditavam nele. Mas a convicção de Paulo era inabalável. Sua vida se tornou um testemunho vivo da graça que o alcançou. Uma curiosidade fascinante é que Paulo, um dos maiores intelectuais de seu tempo, provavelmente falava hebraico, aramaico, grego e latim. Ele era um homem do mundo, um cidadão romano, o que lhe conferia direitos e mobilidade que foram cruciais para sua missão. Ele não era apenas um pregador apaixonado, era um estrategista brilhante, usando as estradas e a estrutura do Império Romano para espalhar uma mensagem que subverteria o próprio Império. A partir daí, sua vida se tornou uma sucessão de viagens missionárias audaciosas, acompanhado por companheiros como Barnabé, Silas e mais tarde Timóteo e Lucas. Paulo cruzou o mar Mediterrâneo, enfrentando tempestades literais e figurativas. Ele viajou mais de 15.000 quilômetros a pé e de navio, fundando igrejas em cidades cruciais como Filipos, Tessalônica, Corinto e Éfeso. Em cada cidade, ele enfrentava a oposição. Foi açoitado, apedrejado e deixado como morto, naufragou, passou fome e sede, foi preso inúmeras vezes. Em Filipos, foi açoitado com varas e jogado na prisão mais escura, com os pés presos no tronco. Mas mesmo ali por volta da Maianói, em vez de lamentar, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, e sua fé provocou um terremoto que abriu todas as portas da prisão. Ele não era um Super Harry invulnerável. Em suas cartas, vemos um homem real, que sentia dor, frustração e solidão. Ele fala de um espinho na carne, um sofrimento constante que o mantinha humilde. Não sabemos exatamente o que era, menos talvez uma doença crônica, problemas de visão decorrentes do encontro em Damasco ou perseguições incessantes. Mas sua conclusão é uma das lições mais poderosas do cristianismo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi na sua fraqueza que a força de Deus se tornou mais evidente. As cartas que ele escreveu da prisão ou durante suas viagens
compõem quase metade do Novo Testamento. São mais do que documentos teológicos, são cartas de um pai espiritual para suas comunidades, cheias de encorajamento, correção e um amor profundo. Passagens como tudo posso naquele que me fortalece, ou o amor é paciente, o amor é bondoso tornaram-se fontes de inspiração para milhões ao longo dos séculos. Ele articulou a teologia da graça de uma forma que ninguém antes havia feito, explicando que a salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Uma mensagem revolucionária que abriu as portas do cristianismo para os não-judeus, para o mundo inteiro. Sua jornada culminou em Roma, preso, aguardando seu julgamento perante César. Ele poderia ter se sentido derrotado, mas mesmo em correntes, Paulo não parou. Ele transformou sua prisão em um centro missionário, recebendo todos que o procuravam e escrevendo algumas de suas cartas mais profundas, conhecidas como as Epístolas da Prisão. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Em sua última carta a Timóteo, ele escreve com a serenidade de quem cumpriu sua missão. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. A tradição diz que ele foi martirizado em Roma, decapitado por ser cidadão romano. O perseguidor deu a própria vida pela fé que um dia tentou destruir. A vida de Paulo nos desafia, ela nos mostra que ninguém está além do alcance da transformação, que nosso passado não precisa definir nosso futuro, que a verdadeira força não está em nossa capacidade, mas em nossa rendição a um propósito maior. A história de Paulo é a prova de que uma vida pode ser completamente reescrita, que as maiores fraquezas podem se tornar as maiores forças e que um único indivíduo, inflamado por uma convicção divina, pode de fato mudar o mundo. A pergunta que sua vida nos deixa é: qual é o nosso propósito? E até onde estamos dispostos a ir para cumpri-lo? Obrigado por assistir. Se esta história te inspirou, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais jornadas de fé e superação. Até a próxima!